Olá, crianças! Tudo bem? Sou o professor Carlos Lima. Não falei que eu voltaria? Estou aqui mais uma vez com vocês. Lembra que nós falamos antes dos tipos de bairro? Isso, então estão todos ligadinhos na nossa aula, né? Lembram? O bairro residencial, o bairro comercial, o bairro industrial e os bairros mistos. Residencial é aquele que tem predomina as residências, né? As casas, condomínios, né? Isso, sobrados. E os bairros residenciais, aliás, comerciais. Será? Isso mesmo! São aqueles que têm comércios, né? Lavanderia, tem loja que vende flor, loja que vende produtos de todos os tipos. É bastante tipos variados de comércios. Isso, esse é o bairro comercial. E também tem um industrial, que tem várias indústrias, fábricas de todos os tipos, fábricas de brinquedos, né? Eu sei que vocês são bastante interessados nesse assunto. Fábrica de alimentos também, que nós comemos, né? Que nós ingerimos. Isso. E também tem aquele bairro lá que é o último, né? Que são os bairros mistos. Que podem possuir os três juntos, podem misturar. Que não tem uma quantidade maior de casas, ou de indústrias, ou até mesmo de comércio. Que a quantidade é bem parecida e não dá para definir um ou outro, e nós chamamos de bairros mistos. Vocês aprenderam também que o bairro, né, é bastante legal, um lugar de nós convivermos, não foi? Isso, que é um lugar onde a gente conhece colegas, onde nós temos as nossas primeiras amizades. Muito disso acontece aonde? No nosso bairro. E você aprendeu a importância de viver e de saber o nome do seu bairro, o nome da sua rua, saber quem são os seus vizinhos também. É muito interessante, porque vai que você passe por alguma situação que você precise deles. Nós nunca sabemos, né? Então o bairro ele é bastante importante. Ok, crianças? Só que lembra que eu falo sempre, tudo que nós aprendemos nós devemos fazer o quê? Colocar em prática. Se eu aprendo algo, eu não posso ficar para mim e só. Senão não vai ter nada de legal. Eu tenho algo, sei, e eu tô ali com aquilo para mim. Eu vou compartilhar os meus conhecimentos com aqueles que ainda não sabem. Então nós vamos colocar em prática através de quê? De algumas questões acerca daquilo que nós já vimos durante a nossa aula e vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza disso. Vamos lá? A primeira, chegue mais um pouquinho perto da câmera de vocês, aliás, da televisão, né? De onde vocês estiverem assistindo, da telinha de vocês. Vamos chegando. Isso, para observar tudo bem direitinho. A primeira questão é, a rua onde você mora, leia aí comigo, é tranquila ou movimentada? A rua onde você mora, na primeira imagem, você observa uma rua o quê? Agitada? Movimentada? Não, uma rua tranquila, né? Você observa que não tem muito trânsito. Não tem trânsito nenhum, na verdade, né? Uma rua bem tranquila. Que é um pouco parecida com a rua que eu falei para vocês, lembram? No início da nossa aula. É uma rua, pode até ser uma rua sem saída, que não tem muito fluxo de carro, muito fluxo de pessoas, que você pode ficar lá até brincar na rua, em algumas situações, se o papai ou a mamãe permitir, ok? Geralmente é uma rua mais tranquila. Ou é uma rua como essa outra, que é pessoas passando, que é quase que 24 horas, pelo menos durante o dia, todo o tempo, bastante pessoas. Como é a sua rua? Cada um vai ter um tipo de rua. Creio que a maioria das ruas, né, serão as tranquilas, né? Ou então, professor, já que tem bairro misto, por que a minha rua não pode ser? Pode sim. A sua rua pode ter momentos agitados, e a grande maioria do horário, do tempo, ser uma rua tranquila. Não tem problema nenhum. Mas geralmente ela é ou tranquila ou um pouco movimentada demais.
Tudo certo até aí, crianças? Ó, se for tranquila, é essa imagem. E se for agitada, é a outra imagem. Ok, crianças? Questão 2. As pessoas que moram no mesmo bairro formam o quê? Formam uma cidade? Todo mundo que mora no mesmo bairro forma uma cidade? Ou uma comunidade? Formam uma tribo? Ou formam uma família? Qual seria a resposta? Ah, professor, eu moro no mesmo bairro, eu moro na mesma cidade. Mas preste atenção na pergunta. As pessoas de um mesmo bairro formam o quê? Vamos ver? Quem respondeu comunidade está certíssimo. Porque uma cidade é a junção de todos os bairros e todos os municípios, né? No caso, a cidade é todos os bairros. Todos os bairros vão formar o quê? Uma cidade. A nossa cidade é a cidade de Rio Branco. Então, todos os bairros formam uma cidade. E quando nós moramos no mesmo bairro, nós formamos uma comunidade. Nosso bairro vira uma comunidade. E uma tribo são os indígenas, né? Os indígenas, eles vivem na tribo. E uma família é formada pelo meu pai, minha mãe, meus irmãos, ali da minha casa. Então, a única questão que é a verdadeira, seria uma comunidade. As pessoas do mesmo bairro formam uma comunidade. Ok, crianças? 3. Nos bairros residenciais predominam o quê? Residências, indústrias, comércios ou indústrias e comércios? Os bairros residenciais. Ai, professor, fiquei na dúvida. Sério? Ainda ficou na dúvida? Vamos ver. Residenciais vem de quê? Residências. Então, um bairro residencial, os bairros residenciais predominam as residências. As casas, lembra que eu falei? Condomínios, casas térreas ou até sobrados, aquelas casas altas. Aqui não tem nada a ver com a classe social, e sim com casas. E tem várias casas de todos os tipos. Tem até aquelas casas, sabiam? De palafita, né? Que é com a madeira. Então tem vários tipos de casa. Todas as casas nós denominamos residências, seja como ela for. Então os bairros residenciais predominam as residências. 4. E nos bairros industriais predominam as residências, indústrias, comércios ou indústrias e comércios? O bairro industrial predomina o quê? Com certeza, né? As indústrias. Indústrias estão nos bairros industriais. E lembra que nós falamos que muitas vezes eles podem, sim, trazer o quê? Ruídos, barulhos, muitos barulhos e também poluição. Tanto poluição na água como poluição no ar. Infelizmente, pode acontecer ou não. Mas é claro que algumas indústrias elas têm esse cuidado e eles fazem de tudo para poluir menos possível o nosso meio ambiente. Mas a gente sabe que pode sim acontecer das indústrias poluírem o nosso ar. E muitas vezes elas ficam distantes. Porque eu penso assim, você pode estar pensando, eu não vejo indústria por aqui. Perto da minha casa não tem. Porque elas precisam de lugares maiores, elas precisam ter um lugar para colocar os dejetos, os restos das substâncias e tudo mais. Então não tem como ser muito perto das cidades. É claro que algumas cidades, infelizmente, é bem perto e as pessoas vivem numa poluição muito grande. Ok, crianças? Entenderam certinho? Bairros industriais predominam-se as indústrias. Mais uma questão. Nos bairros comerciais predominam as residências, indústrias, comércios ou indústrias e comércios? Bairros comerciais. Muito bem, quem respondeu comércios acertou. E o que é comércio? Professor, comércio é só aqueles grandes que tem um nome que aparece na televisão. É isso? Não! Pode ser aquela banquinha lá que vende bombom, que vende pirulito, né? Que vende aqueles skinnyzinhos.
que vende salgadinho, aquilo dali também é um comércio. Todo comércio, seja grande ou pequeno, ele é um comércio. Então, um bairro comercial predomina-se os comércios. É claro que aqui a gente está falando que geralmente a gente dá destaque para os comércios maiores, que são destacados. Você tem vários comércios, muitos comércios e quase nada de residência, ele é um bairro comercial. Então, vai se predominar o quê? Os comércios, bastante comércios de vários tipos, como nós vimos lá na historinha, né? Na história que eu contei do bairro do Marcelo, que é um bairro bastante comercial, né? Tem vários comércios, vende de tudo lá. Então, algumas pessoas não precisam ir no centro da cidade, ou algumas pessoas não precisam ir para outro lugar para comprar, porque no seu bairro já fornecem tudo aquilo que eles precisam. Ok, crianças? Já identificaram aí o seu bairro? Vamos lá. Vamos lá, ó. O que podemos encontrar nos bairros mistos? Vamos ver direitinho, ó. Casas, prédios, indústrias, comércios, parques e praças. O que poderíamos encontrar? Isso! Tudo, gente. O bairro misto, ele possui tudo isso daí. Lembra que nós falamos? Não necessariamente pode ter todos de uma vez, mas se ele tiver todos esses aí, ele se torna um bairro misto. Quando fala misto, vem de misturado, vem de várias coisas, uma mistura. Então não vai ter somente residências, não vai ter somente comércios, não vai ter somente indústrias, mas vai ter tudo. Isso daí pode ter vários, pode ter misturado um tanto de um, tanto de outro, mas isso torna esse bairro um bairro misto, ok? 5. Vamos lá para a nossa próxima questão, ó. Quais são os elementos do bairro residencial? O que nós poderíamos encontrar no bairro residencial? Ó, casas. Várias casas. Ó, casa como essa primeira, como a segunda. Ó, o sobrado, essa de 2 andares. Essa aqui, ó, é um prédio, na verdade. Tem condomínios em formato de prédio. Então, tem vários tipos de casas. Não importa o tamanho da casa, não importa o material que essa casa é feita. Mas é uma residência. Vocês observaram a imagem? Então, os elementos do bairro residencial são residências. Casas de todos os tipos, todos os modos, de todo jeito que você imaginar. E quais são os elementos do bairro industrial? Quais são os elementos do bairro industrial? Ó, indústrias, ó, fábricas, tudo isso daí são os elementos do bairro industrial. Fábrica de sapato, fábrica de roupa, fábrica de alimentos, né? Indústria de alimentos, fábrica de utensílios domésticos, fábrica de tantas e tantas coisas. Então, os elementos do bairro industrial são as fábricas e as indústrias. Tudo certinho até aí, crianças? Ok. Quais são os elementos do bairro comercial? Ó, nós temos os comércios. Os elementos do bairro comercial são os comércios. Olha aí, ó, vários tipos de comércios. Que nós vimos que pode ser de vários tamanhos, vários tipos, de vários produtos diferentes. Tudo certinho, crianças? Quais são os elementos do bairro misto? O bairro misto, para finalizar aqui uma parte, é uma mistura dos elementos dos outros bairros, dos outros tipos de bairros. Ok, crianças? E eu queria deixar aqui com vocês um desafio bem legal. Nosso desafio do dia. Você irá observar se o seu bairro é residencial, industrial, comercial ou misto e registre todas as informações no seu caderninho. Tudo certinho, crianças? Eu quero deixar um beijo no coração de vocês e dizer que já estou com bastante saudade de vocês e aguardando a nossa próxima aula. E não esqueça, se você quer assistir novamente essa aula ou outras aulas, participe e vá lá na nossa plataforma Eduque. Juntos nós somos mais fortes e podemos muito mais. Vamos aprender juntos. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima.